Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais essa live. Vamos falar um pouquinho sobre engajamento e flow. Hoje de manhã a gente falou sobre gratidão e sobre as fases da gratidão, né? Os 4 estágios da gratidão. Agora a gente vai falar sobre flow e engajamento, né? A gente escuta bastante essa palavra dentro do digital, principalmente, né? Se o seu público está ou não engajado, se você está engajado naquela situação ou não, né? Então, às vezes muita gente não sabe nem o que é engajamento ou flow, né? O engajamento ou flow, ele tem um significado e talvez, né? Se você quer entender um pouquinho mais sobre esse conceito, fique até o final dessa live que você vai poder entender um pouquinho mais sobre o que é engajamento e flow. Peço desculpa para vocês já sobre a minha voz, né? Estou um pouquinho rouco aqui, não sei o que aconteceu, deve ter sido, né, algum vírus, alguma coisa que nós pegamos aí durante esses dias, mas peço desculpa pela minha voz ainda estar assim, mas a gente vai falar um pouquinho sobre engajamento e flow, tá? Quem aqui que está aqui na live aqui sabe o que é flow? Qual que é o significado de engajamento ou flow? Quem que pode me dizer? Comenta aqui embaixo aqui, se tem alguma noção do que é engajamento ou do que é flow. Quem aqui? Boa tarde, Campaner, boa tarde, Rufus, boa tarde, Rayane, boa tarde, Lenilce, boa tarde, Rian, boa tarde, Lamari. Quem aqui que está na live hoje pode dizer o que é flow? Qual que é o significado de flow? Qual que é o significado de engajamento? Comenta aqui embaixo para mim, por favor. Quem aí já pegou seu café? Quem aí já está preparado aí para a live aí? É bem curtinha essa live, mas talvez faça muito sentido para vocês. Quem está aqui na live aqui, quem conhece ou sabe o significado de flow ou engajamento? O flow ou engajamento é aquele estado que você entra no estado mental, aonde aquela atividade ela perde a hora, você não consegue ter noção da hora, que você faz com tanto prazer, está tão gostoso de você estar realizando aquilo que você não vê a hora passar. Quantos aqui já estiveram em algum momento da sua vida onde o seu foco estava total, assim como o Campaner falou aqui, o seu foco estava tanto ali que você não viu a hora passar, você começou a sentir tão bem com aquela situação que você não teve noção da hora, o seu foco estava total, o seu envolvimento estava total naquela situação. Então, toda vez que a gente pensa em engajamento ou pensa em flow, a gente tem que estar pensando que é um estado mental onde a pessoa está 100% ligada àquela situação, àquele evento, aquela proposta, né, que a gente está realizando naquele momento. Isso é estar no estado flow. O estado flow é quantas vezes você já se pegou lendo um livro e não viu a hora passar? Quantas vezes você se pegou conversando com um amigo e não viu a hora passar? Porque naquele momento você estava no estado flow, você estava totalmente ligado àquela situação que você não viu a hora passar, porque estava prazeroso, estava gostoso, estava produtivo, estava criativo. É horas aonde você está 100% com o seu foco total naquilo, você se entregou realmente àquela situação. Isso é o estado flow ou estado de engajamento. Fez sentido para vocês? Marx falou aqui, estado mental quando a pessoa está absorvida por algo, foco total. O Rufus falou aqui, fluir. Boa tarde, Rufus, tudo bom? O Rufus colocou aqui, fluir. Realmente, você deixa fluir naturalmente, que você até perde a hora, você perde a noção de espaço e tempo, você perde, né, você fica totalmente ligado àquela situação. Então, todas as vezes que você está ligado àquela situação e você perdeu a hora, ou você perdeu a noção de espaço-tempo, é que você entrou no estado flow, que a sua mente ficou totalmente conectada àquela situação. Por que isso acontece? Né? A gente tem na programação neurolinguística 2 estágios, né? Um estágio é aquele que o seu desafio é alto, né? E a sua habilidade também é alta. Então você imagina um gráfico onde a gente tem 2 fluirs, né? Onde a sua habilidade está baixa, a sua habilidade alta e uma habilidade intermediária, assim como o desafio baixo, desafio intermediário e desafio alto. Todas as vezes que o desafio é alto e a sua habilidade
habilidade também é alta, automaticamente você vai entrar no estado flow, né? Sua habilidade estando muito alta para realizar aquela situação e o desafio também sendo alto, automaticamente você vai acessar o estado flow. Faz sentido para vocês? O estado flow você é alcançado quando o desafio está alto e a sua habilidade também está alta. Todas as vezes que isso está em equilíbrio, você entra, né, com o seu estado mental no estado flow. Por quê? Todas as vezes que o desafio é baixo e a habilidade também é baixa, você cria apatia, você não quer estar naquela situação, você fica apático, você quer sair daquela situação, porque o seu desafio está baixo e também a sua habilidade também é baixa para aquela situação. Então você imagina que todas as vezes que você conversa com alguém, por exemplo, que você acha que aquele desafio dela é muito baixo e que você também não tem habilidade suficiente para conversar com ela naquela situação, você cria uma apatia, você fica apático com aquela situação. Então você não consegue se conectar àquele assunto, porque o desafio para você daquilo que aquela pessoa está vivendo é baixo e você tem, né, uma habilidade também baixa para entender e conversar com aquela situação, com aquela pessoa. Então automaticamente você fica apático. Faz sentido para vocês? Quando o desafio é baixo e o seu nível de habilidade é intermediário, você acaba tendo tédio daquela situação. Todas as vezes que você está entediado é porque o desafio é baixo e sua habilidade para aquela situação é intermediário. Você acaba desenvolvendo tédio por aquela situação. Quando o seu desafio está baixo e a habilidade está alta, automaticamente você fica relaxado. Quantas vezes que a gente entrou numa situação onde você fica relaxado? Tá de boa, né? Você vai deixando fazer, você não fica totalmente, você não precisa pensar muito bem no que você está fazendo. Vou dar um exemplo, né? Às vezes você entra numa estrada, né, para dirigir seu carro e automaticamente você se desliga daquela situação e a hora que você percebe, você já está numa distância maior do que você percebeu. Porque, né, naquele momento ali você ficou relaxado, porque o desafio era baixo e a sua habilidade de motorista naquele momento estava alta. Né? Não teve nenhuma situação que tirou o controle, não teve nenhuma situação, não está nenhuma situação está te tirando do habitual, te colocando em alerta. Então o desafio está baixo e a sua habilidade naquele momento está alta, acaba te deixando relaxado ao ponto de você fazer aquela situação sem precisar pensar nela, né? Você entra no modo automático, a gente acaba dando exemplo. Então você acaba ficando relaxado para aquela situação e você não precisa e você acaba se desligando, você está relaxado, porque o desafio está baixo e a sua habilidade está alta naquela situação. Outra situação é quando o desafio é intermediário e a habilidade sua é baixa. Quando o desafio é intermediário e a sua habilidade está baixa para aquele desafio, automaticamente você começa a ficar preocupado. Né? Todas as vezes que você se depara com um desafio intermediário e uma habilidade baixa, você desenvolve uma preocupação. Por isso que a gente fica preocupado por aquela situação que a gente precisa resolver, porque o desafio na nossa mentalidade é um desafio intermediário e a nossa concepção de habilidades para passar aquele desafio está baixa. Então eu começo a ficar preocupado porque o desafio está num nível maior do que a minha habilidade ou pela minha concepção de habilidade para resolver esse desafio. Porque tudo na nossa vida é pensamento, tudo na nossa vida é mentalidade. Se eu acredito que a minha habilidade é baixa para o desafio que eu considero intermediário, automaticamente eu irei ficar preocupado. Fez sentido para vocês? Todas as vezes que o desafio é alto e a sua concepção de habilidade é baixa, você desenvolve uma ansiedade por aquela situação. Quantos ansiosos a gente tem aqui? Comenta aqui para mim aqui. Eu sou ansioso. Eu em várias situações eu ainda me considero bem ansioso. Porque na minha mentalidade o desafio é alto e a minha concepção da minha habilidade ela se torna baixa.
E muitas vezes a gente não está com uma baixa habilidade, uma baixa competência, mas a nossa concepção e entendimento da nossa habilidade, não acessando o merecimento daquela habilidade, faz a gente ficar ansioso, porque muitas vezes a gente tem a capacidade de resolver o problema, mas na nossa mente aquele desafio se torna tão alto que as minhas habilidades eu considero baixas e vou desenvolvendo ansiedade. Todas as vezes que a gente pensa que a gente não consegue resolver uma situação porque o desafio está muito alto, a gente fica ansioso e preocupado porque a gente já fica projetando situações que ainda não aconteceram. Isso é ansiedade, a gente fica pensando num futuro que ainda não aconteceu. E se eu não conseguir passar esse desafio? E se eu não conseguir pagar aquela conta? E se eu não conseguir pagar aquele boleto? E se eu não conseguir realizar aquilo que eu preciso realizar? E se eu não conseguir entregar aquele trabalho? E se eu não conseguir realizar aquela apresentação? E se deixa a gente ansioso por causa disso. Na nossa mentalidade o desafio está muito alto e a nossa concepção da nossa habilidade é baixa. Quando a gente se depara com um desafio intermediário, uma habilidade intermediária, a gente fica empolgado. Quantas vezes que a gente já entrou numa situação onde a gente estava com muita empolgação? Quantos aqui são os empolgados? Levanta a mãozinha aqui para mim, os empolgados em determinada situação. Geralmente quando a gente vai realizar um treino com um grupo de amigos que treinam no mesmo limite que a gente fica empolgado, porque o desafio está intermediário e as minhas habilidades são intermediárias para aquela situação, então gera no meu coração empolgação. Por quê? Porque eu estou com um desafio intermediário e a minha concepção daquela habilidade também é intermediária, que me faz gerar empolgação. Eu fico empolgado para realizar aquilo. Aí o Rufus colocou aqui, excesso de preocupação, ansiedade, isso mesmo. Outro detalhe, que a gente pode pensar é o desafio intermediário, uma habilidade alta. Quando a gente se depara com um desafio intermediário e as nossas habilidades estão altas, a gente fica no controle. A gente se depara com o controle da situação. Por quê? O desafio na nossa mente é um desafio intermediário e a nossa concepção daquela habilidade que eu preciso para realizar aquele desafio é alta. Então acaba que nesse momento, com um desafio intermediário e uma habilidade alta, eu tenho controle da situação. Fez sentido para vocês? O engajamento do trabalho se refere de forma positiva na performance. Todas as vezes que eu tenho engajamento naquilo que eu estou fazendo, automaticamente a minha performance fica melhor. Todas as vezes que eu estou no estado flow, a minha performance fica melhor. Imagina aquela pessoa que você olha e fala assim, cara, ele realiza aquele trabalho muito bem, realiza aquele trabalho de uma maneira muito fácil. Aos meus olhos ele tem uma habilidade muito grande de fazer aquilo. É porque ele já acessou a mentalidade do flow para realizar aquela atividade. Porque ele está com a habilidade alta e o desafio é alto também para ele, mas a concepção dos dois se encontra ao ponto de ele entrar no estado flow, que ele se torna um cara que, se você olha para aquele desafio, para você ele é um desafio alto, e ele olha para aquele desafio e vê que realmente ele consegue realizar aquilo com excelência. Nesse momento ele entra no estado flow, que faz você pensar que ele é o cara que tem todas as habilidades para aquilo ali. Ele faz de forma natural, ele faz de forma dinâmica, ele faz de forma onde ele não demonstra esforço para fazer aquilo, porque ele acessou a mentalidade do flow. Fez sentido para vocês? Então isso é o engajamento ou o estado flow. É quando você está tão dentro daquela situação, com as suas habilidades altas e o desafio alto, que automaticamente você faz aquilo de forma natural. Analisa você agora, em qual situação você consegue entrar no estado flow? Pensa aí um pouquinho. O que eu faço na minha vida, no meu dia a dia, no meu trabalho, que eu entro no estado flow com facilidade?
que é aquilo que eu faço que parece natural? O que é aquilo que eu faço tão bem que as pessoas acham que eu faço muito bem? O que é aquilo que eu faço muito bem que eu perco as horas quando eu estou fazendo? Geralmente é aí que está ligado o seu propósito de vida. Todas as vezes que você faz algo que a sua mentalidade ela fica totalmente ligada àquilo, com um foco total e flui de forma natural, automaticamente aquilo está ligado totalmente ao seu propósito. Então, se você tem dificuldade para entender o seu propósito, é porque você ainda não conseguiu entender esse acesso do flow da sua mentalidade, para que você possa entender que aquela situação te faz bem, aquela situação te traz energias positivas, te traz entendimento positivo, te faz se sentir bem e vivo quando você faz aquilo. Toda vez que você entra nesse estado é porque você está conseguindo cumprir o seu propósito de vida aqui na Terra. Então, meu convite para você é que você hoje vá para sua casa, no momento que você estiver sozinho, comece a listar todas as coisas que você faz que parece para você e para os outros que você faz de forma natural. Aquilo que você faz que você perde o tempo fazendo. Aquilo que você faz que você não tem noção, que você perde a noção do espaço-tempo, que aquilo que você faz te traz um bem-estar muito grande para cumprir, né, os desafios. Então, quando você listar tudo isso, eu falo para você me chamar aqui, que eu vou estar te ajudando a entender qual o seu propósito de vida. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde para vocês, um beijão no seu coração, desperte o melhor que está dentro de ti.